tudo bem? Aqui é a Camila Gasparim, do blog Descartes do Amor. No vídeo de hoje, da série de metas possíveis para 2021, nós vamos falar um pouquinho sobre o hábito da leitura. Uma meta que eu acho que é muito fácil de implementar, digamos assim, apesar da gente estar no meio de uma pandemia e ainda não ter uma perspectiva de quando sair de casa, é de incluir na nossa vida o hábito da leitura ou ler um pouquinho mais do que a gente já faz. Eu sempre gostei muito de ler, confesso que quando eu era mais nova eu lia mais, até por ter mais tempo e não ter tantas ocupações assim que exigem tanto de mim. Mas mesmo eu tendo deixado um pouquinho de lado, é um hábito que quando eu consigo voltar a ler com frequência me faz muito bem. Além de todos os benefícios para nossa parte cognitiva, digamos assim, para nossa interpretação, enfim, uma série de benefícios que tem, a leitura ela tem essa capacidade de nos transportar e de fazer com que a gente aprenda coisas diferentes, coisas novas ou simplesmente que a gente se emocione. Eu confesso que no geral eu gosto de ler livros que me trazem alguma alegria, alguma felicidade, então no geral eu parto para os romances, coisas levinhas mesmo, mas é um campo imenso e acho que qualquer coisa que você lê vai te trazer benefício. Então eu vou começar compartilhando 3 pontos que eu acho interessantes para você pensar se você estiver tentando incluir esse hábito na sua vida e algumas dicas de livros que estão entre os meus favoritos da vida e que por mais que eu tenha feito uma limpa na minha estante, continuam por aqui. O primeiro ponto que eu acho interessante é a gente pensar que o mais difícil normalmente é começar. Então, depois que você termina de ler o primeiro livro, pelo menos comigo é assim, dá vontade de continuar lendo todos que você vê pela frente. Então, seja gentil com você no início desse processo. A minha dica é: escolhe algum livro mais rápido de ler. Isso mesmo, pega um livro mais rapidinho, com menos páginas, porque assim que você finalizar a leitura desse livro, eu tenho quase certeza que você vai estar motivado para ler os próximos. Então, no início, não queira ler o maior livro da sua estante, porque isso pode te bloquear. A segunda dica é: escolha algum livro de temática que te agrade. Então, se você é do meu time que gosta de ler romance, começa pelo romance. Se você já gosta mais de ficção científica, de biografias, vai pelo caminho que vai te agradar mais. De novo, a gente está querendo implementar esse hábito. Então, a gente tem que começar de uma maneira mais fácil e aí depois a gente vai expandindo os nossos horizontes. E a terceira dica é: tenta incluir esse hábito junto com alguma outra rotina que facilite. Então, por exemplo, eu estou tentando diminuir o tempo de tela antes de dormir, então eu tô tentando ler, mas também não pode ser algum livro que me deixe muito ansiosa, porque às vezes, né, quando a gente tá naqueles livros que nos viciam, a gente não quer parar de ler e aí o sono já era. Então eu tenho tentado fazer algumas leituras mais leves e até quase técnicas, assim, antes de dormir. Ou então, outra tentativa que eu faço é logo depois do almoço, para dar uma descansadinha, e pega um livro que você gosta e lê alguns minutos. E também de sempre ter o livro perto, que caso você não consiga ler nesses momentos, mas surja algum outro momento que dá para encaixar a leitura, você consegue ler. E agora vamos para as indicações de livros. Eu vou começar pelos romances água com açúcar mesmo, tá? Mas continuem no vídeo que vai surgir outras variedades. Eu faço parte do programa de afiliados da Amazon, então se vocês comprarem os livros pelo link que tá aqui embaixo da Amazon, vocês não pagam nada mais, mas ajudam o meu trabalho e eu posso ganhar uma pequena comissão. Então deem uma olhadinha nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Minha primeira indicação, na verdade são 4, é o Quarteto de Noivas, da Nora Roberts. É a única leitura que eu fiz dessa autora e eu me encantei pelo tema do livro, porque eles falam sobre 4 amigas que têm uma empresa de festas de casamento. Então elas organizam eventos. E isso eu já acho muito legal, eu gostaria de trabalhar com uma organização de eventos. E aí, em cada um dos 4 livros, a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre cada uma dessas amigas. E faz muitos anos que eu li, acho que faz mais de 5 anos que eu li esses livros, e eu ainda tenho um carinho muito grande, eu não
doei eles, não vendi. Eles continuam ali na minha estante porque é uma história que aquece muito o coração, ela é muito bem contada, enfim. É aquela história que deixa a gente com o coração quentinho e vale a pena ler os 4 assim numa sequência e maratonar essas amigas. A minha autora preferida do momento é a Jojo Moyes, que é a escritora de Como Eu Era Antes de Você. Da trilogia de Como Eu Era Antes de Você, eu só tenho aqui o Depois de Você, que é o 2º livro e é o que eu achei péssimo. Que horror, eu só tenho péssimo aqui pra mostrar. Eu amei o primeiro livro. Como Eu Era Antes de Você é um dos meus livros preferidos e adaptações também. O Depois de Você me pareceu que ela fez só pra aproveitar o sucesso do primeiro, mas o 3º livro, Ainda Sou Eu, gente, ele é encantador. Eu não queria ler depois do fracasso que eu achei esse 2º, mas quem leu me falou que gostou muito, então eu dei uma chance e ainda bem que eu fiz isso, porque é uma das minhas leituras preferidas de 2020, o Ainda Sou Eu. Então vale a pena dar uma chance pra Jojo. O outro livro que eu amo dela e eu super indico, talvez seja o meu favorito depois da trilogia, é A Garota que Você Deixou para Trás. Uma característica assim da escrita da autora é conseguir fazer uma junção entre passado e presente que vão se interligando, e aí você fica muito curioso pra entender o que vai acontecer que vai juntar esses dois universos. E isso ela faz muito bem nesse livro, então eu super recomendo. Eu tenho tentado ler todos dela, mas confesso que alguns que são os primeiros eu achei mais fraquinho em comparação com os últimos livros que ela lançou. Mas leiam esse e eu acho que vocês vão gostar. Aproveitando que o 3º filme de Para Todos os Garotos que Já Amei vai ser lançado agora em fevereiro, eu vou indicar aqui a trilogia. É também desses romances adolescentes muito água com açúcar, muito bons de ler, mas assim, eu gostei muito. Eu acho que as adaptações estão impecáveis, o que houve de alterações, que sempre acontece, né, de quando se adapta um livro para o cinema, eu achei que fazem muito sentido. Eu adoro a Lara Jean e ela e a Clarke, a Louisa Clarke, de Como Eu Era Antes de Você, pra mim são as personagens com o melhor guarda-roupa e que transmite muito quem elas são. Assim, quando a gente vai ver o filme, faz muito sentido o figurino. Então eu vou deixar aqui a indicação da trilogia super rapidinha, vale a pena ler. Minha última leitura de 2020 foi também da Jenny Han, que foi essa trilogia Verão, mas aqui na verdade é uma anti-indicação, não sei. É uma indicação no que não ler, porque sinceramente eu não achei que valeu muito a pena, tá? Então eu já vou falar, caso vocês gostem da trilogia de Pra Todos os Garotos que Já Amei, a trilogia Verão eu não gostei. Eu achei que podia ter parado no primeiro livro, achei que os outros 2 foram uma enrolação. Mas se vocês leram e gostaram, me falem nos comentários. Eu ainda não desapeguei porque eles são muito lindos, esses livros. Mas eu vou ver o que eu vou fazer com eles. Agora, mudando o estilo de indicação, então eu vou falar de um autor da minha cidade, o Pedro Guerra. Ele tem essa trilogia que eu não sei se entra como suspense, enfim, mas tem esse lado de investigação, assassinato. E são livros muito legais. Eu li, na verdade, esse estilo de livro mais por causa dele, porque eu nunca me interessei tanto, mas eu achei muito interessante. O primeiro livro dele não tem à venda, tá, meninas? Eu acho que não tem. É o Você Pode Guardar um Segredo. Eu achei sensacional esse livro. E aí depois ele lançou A Rainha Está Morta, que acho que foi o maior sucesso. E ele lançou também O Precisava de Você, que daí entra pra romance. Então se vocês quiserem uma coisa mais no suspense, venham pra esses outros, mas tem romance também. E os últimos livros que ele lançou eu acabei não comprando, mas quero comprar. Gosto muito da escrita do Pedro, admiro muito ele, então fica aqui essa indicação de um autor muito sensacional. Pra quem quiser se aventurar na poesia, então eu indico os 2 livros da Rupi Kaur, o Outros Jeitos de Usar a Boca e O Que o Sol Faz com as Flores. Eles são livros mais densos, eles tocam em assuntos um pouco pesados, tá? Todos esses de poesia que eu vou falar. Então, assim, veja se faz bem ou não pra você esse estilo de leitura.
mas é muito bonito como elas conseguem, as duas autoras, porque eu vou falar de outra já, elas conseguem criar toda uma história a partir de poesias. Então não são simples poesias soltas, tem toda uma sequência, né? E faz todo um sentido essas poesias. E aí a outra autora é a Amanda Lovelace, ela tem 3 livros aqui que eu tenho dela. A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, A Bruxa Não Vai Pra Fogueira nesse livro e A Voz da Sereia Volta nesse livro. Então também são livros bem densos, mas é legal a construção que ela vai fazendo a partir das poesias. E para finalizar, alguns livros de gêneros mais aleatórios, eu não sei explicar. Tenho a Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Eu não sei dizer se é um livro de autoajuda, enfim, mas ele traz reflexões muito legais. Então talvez se você não curta tanto histórias fictícias, você goste desse estilo de livro, que eu vou chamar aqui de estilo tapa na cara, assim, que é pra fazer a gente pensar sobre algumas coisas. Então, eu não li ainda o segundo livro do Mark, mas esse aqui eu li e eu acho que pode ser uma dica bem interessante pra quem tá a fim de repensar algumas coisas. A minha primeira leitura de 2020 foi Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Ele é um livro que fala sobre o Ayurveda de uma maneira que todo mundo vai entender e como a gente pode adequar a nossa vida ao nosso horário natural, digamos assim. E eu tô tentando implementar algumas coisas. Quero voltar a organizar bem o meu horário de sono e coisas do gênero. Então esse é um livro bem legal. E se você gosta de ler mais coisas no sentido de hábitos, tem vários livros ali que falam de hábitos, então pode ser uma linha que te interesse. E eu acho que vale a pena pesquisar livros nesse sentido. E por fim, eu trouxe o livro da Gisele Bündchen, O Aprendizados, Minha Caminhada para uma Vida com Mais Significado, porque eu acho que se você admira algumas pessoas, quem sabe ler o livro delas ou sobre elas possa ser uma maneira de te incentivar a começar no caminho das leituras. Eu gostei muito desse livro da Gisele, me identifico com muitas coisas assim que ela fala e que ela parece considerar importantes, mas ele tá aqui mais simbolicamente, assim, pra você tentar ler o livro de alguém que você admira. Me contem nos comentários se vocês já têm o hábito da leitura, como que é isso pra vocês. Esse vídeo acabou ficando um pouco mais extenso do que eu gostaria, mas enfim, eu quis trazer e compartilhar com vocês os livros que eu acho que vale a pena vocês darem uma chance. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos, assim o YouTube te avisa sempre que eu postar um vídeo novo, e de curtir um vídeo pra me ajudar. Muito obrigada, pessoal, por hoje é só. Beijinhos!